Olá a todos, me chamo Davi Carelli Gonçalves, eu sou aluno especial do curso de mestrado do IFMG de Formiga. Eu já vou apresentar uma análise sobre investimentos no saneamento básico brasileiro, com foco em oportunidades, desafios e o papel do novo marco legal. A proposta é conectar metas de universalização até 2033 com instrumentos de financiamento e boas práticas de governança. Bom, para começar, vamos falar sobre o propriamente dito o investimento, né, do saneamento básico brasileiro. Então, o estudo ele acaba examinando como mobilizar o capital privado para poder acelerar a universalização de água e esgoto, considerando essa nova lei, né, que é a 14.026 de 2020, que é a lei do novo marco. A essência é um serviço essencial com impacto direto em saúde e produtividade, e passa a contar com metas claras em um ambiente regulatório mais previsível. Não que a gente não tivesse, mas o que a gente tem hoje em dia ainda é pouco. Né? Isso cria condições para poder gerar contratos de longo prazo, instrumento financeiro adequado e uma tese de investimento alinhada a resultados socioambientais. Historicamente, o Brasil ele é muito precário quando a gente se propõe a estudar, né, água e esgoto tratado, coleta de esgoto e esgoto tratado, né, é algo que a gente sofre muito, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Então a gente já parte de um déficit histórico muito grande, né? Milhões ainda estão sem o acesso adequado à água e esgoto. Algumas cidades o número é zero, literalmente. Eles não têm nem água, muito menos esgoto, né? Coleta e o tratamento. Então as consequências atravessam a saúde pública, meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico. A gente sempre imagina, né, que pode ficar dentro de uma única característica, né, mas a falta da água e do esgoto é primordial para outras coisas, né? Então, como por exemplo aqui o desenvolvimento socioeconômico. Então, uma região que você não tem uma água tratada, não tem uma coleta de esgoto, ela atinge diretamente isso, né? Então, para reverter esse quadro, é necessário um ciclo de investimento consistente. Um estudo junto com uma grande empresa, que é a KPMG, uma empresa de auditoria, ela com a Becom, basicamente anualmente eles soltam um valor, e o último estudo de 2024 chegaram ao número de 750 bilhões, né, de orçamento até 2033. É um número extremamente grande, e a gente sabe que sem ajuda uh, das companhias privadas é praticamente impossível. O novo marco legal ele foi desenhado para atrair capital privado, né, por meio de concessão e PPPs, oferecendo metas claras, um ambiente regulatório mais previsível. Basicamente, a lógica é reduzir incertezas contratuais e dar visibilidade a prazos e indicadores. Então, assim, o investidor consegue avaliar o risco-retorno com muito mais rigor e principalmente com mais comparabilidade entre os projetos. E aí as metas para 2033 são metas, no mínimo, audaciosas, né? Então, acho que a mais importante aqui é a água potável em praticamente 99% do território. Isso daqui é um número muito grande, a gente está em 2025, então basicamente a gente tem 8 anos para fazer isso, né? E 90% de esgoto coletado e tratado. Também se destacam a qualidade e continuidade do serviço, porque não pode simplesmente fazer e largar a mão, né? A redução de perdas na distribuição, inclusão de áreas vulneráveis, cronogramas de investimento, expansão. A Agência Nacional ela estabelece indicadores preferencialmente padronizados para poder medir, né, esses desempenhos com regras ambientais e previsões de penalidade e revisões contratuais em caso de descumprimento. Então, veja, é algo assim muito sério. Então, quem se comprometer a realizar tem que andar na linha, né, como diz. Então, esses mecanismos eles acabam dando legitimidade e disciplina à execução, o que acaba trazendo segurança para o investidor, né? Os instrumentos de mobilização eles se dividem em três vias completamente distintas, mas que juntas fornecem todo o aparato, né? Então, primeiramente a concessão e PPPs, que estruturam a prestação em larga escala, com contratos de longo prazo, debêntures e títulos, que oferecem o financiamento alinhado ao horizonte de manutenção,
dos projetos de infra, né? E investimento de impacto que conecta o retorno financeiro ao resultado ESG. Então, cada instrumento desses tem seu próprio risco, seu próprio retorno, seu próprio prazo, o que leva a permitir diversos perfis de investidor. Então, isso é muito positivo. E aí, do ponto de vista do investidor, ele tende a ter benefícios, obviamente. O setor ele tende a oferecer fluxos mais estáveis, por ser um serviço essencial, contratos longos com horizonte minimamente até 2033, a maior previsibilidade regulatória sobre o marco, né? Além disso, o alinhamento ESG e o ODS 6, ele amplia o apelo junto à capital que busca um impacto mensurável. Então, essa combinação de estabilidade, horizonte e impacto, ele tende a fortalecer a tese de investimento, né? Não só é fácil e simples de resolver, mas a gente sempre vai ter barreiras, né? Então, acho que principalmente o risco regulatório, ele exige uma atenção contínua. Não é porque fez ter que largar. Acho que isso é uma coisa constante, né? A complexidade técnica demanda coordenação de engenharia, operação e gestão avançada, e a maturidade de gestão em alguns contextos acaba precisando evoluir para cumprir cronogramas e metas. Então, veja, são três principais barreiras que a gente não pode deixar para trás, né? O reconhecimento e a precificação correta desses riscos são fatores determinantes para ter a sustentabilidade econômico-financeira no longo prazo. A resposta disso tudo basicamente passa pela governança corporativa, e ela precisa ser muito sólida. Transparências como a base de confiança, gestão de risco estruturada, eficiência operacional para poder otimizar recursos, contratos claros e estáveis, regulatórios ESG consistentes. Então, veja, tudo isso reduz a percepção de risco e melhora a avaliação do mercado. Em síntese, a governança corporativa e essa transparência, elas são as alavancas que convertem as metas em entrega. Então, a gente depende muito disso para poder passar uma boa imagem ao mercado, né? E aí entra a parte da educação financeira e comunicação, que é basicamente capacitar os investidores sobre mecanismos de financiamento, riscos e retorno de impacto, principalmente para poder desmistificar o setor. Ainda é um setor que muitos têm certo receio, né? Então, programas de captação, eles aproximam o investidor da realidade dos projetos, enquanto a comunicação ela permite um melhor entendimento entre o que é e o que de fato vai ser feito, né? Comparar alternativas, fazer a alocação do capital com mais convicção. Então, é muito importante essa parte da educação financeira e a comunicação com o investidor, né? É ali que vai ter a qualidade, né? E é ali que fecha esse elo entre tese e execução. Qual que é a conclusão, né, do estudo? O novo marco ele cria um ambiente transformador ao combinar as oportunidades de retorno de longo prazo com o impacto socioambiental, né? Para mobilizar o volume necessário, que são ali aproximadamente os 750 bilhões, e atingir a universalização em 2033, é indispensável ter uma governança exemplar. A gente não pode abrir mão disso, em hipótese nenhuma. A gente precisa ter a transparência, a gente precisa ter a educação financeira. Os próximos passos práticos, eles incluem mapear esse pipeline de projetos, definir critérios de seleção aderente ao perfil risco-retorno e aplicar uma diligência técnica contratual e ESG padronizada. E eu acho que assim saímos do potencial e chegamos à entrega. Fácil não é, eu acho que tem um longo caminho, mas a gente não pode perder tempo para poder alcançar as metas até 2033. Como eu disse, são apenas 8 anos. Agradeço imensamente ao professor Dr. Leres pelo incentivo, pela fonte, né, de inspiração e ao campus Formiga do IFG. Aqui são as referências utilizadas, podem ser verificadas também no PDF. Agradeço, muito obrigado pelo espaço, oportunidade e até a próxima.